Iniciou com E4. O meu oponente jogou E5. Cavalo F3. C5. Eu tomei. Ele jogou ali. Aqui tem que analisar bem que tem como eu dar um cheque. E quem sabe, se caso fizeram um lance errado, ou ele leva mate, ou ele perde uma torre. E foi assim que eu joguei. Dama toma, dama ataca. Ele defende, cavalo toma. Ele tomou, perdendo uma torre. Ele jogou o bispo ali. Sempre compensa mais pegar o bispo para evitar contra-jogo. Então, eu tomei o bispo. E ele desenvolveu outro cavalo. No final ele deu o outro cavalo. Então, sei lá, não podia não ter mudado nada. E assim que ele tira, eu troco as damas, né, pra ficar mais fácil. Eu não tenho motivo pra eu manter, porque o importante mesmo é manter a partida ganha até o final e quem sabe arrematar. Então a gente jogou assim, eu tomei, fui papando os materiais que ele dava. E cada vez que ele desse mais material para entregar, mais material para trocar, eu trocava. Aqui eu tomei o cavalo, eu tomei o peão, já que ele estava querendo trocar. Ele tomou ali o peão, eu tomei o cavalo tranquilamente. Não foi bem de boa. Tem que avaliar que aqui ele está quase levando um mate. Então tem que ficar atento às possibilidades. Ele tomou meu peão aqui, né? De boa. Epa. Então é o peão. Eu não fiquei preocupado em tomar em primeira hora. Né? E não, eu posso dar esse cheque. Daí depois eu tomo. Não vai ficar mais precisando proteger. Daí eu ataco a torre dele. Mas ele não defendeu a torre. Uma falha que acabou com totalmente a partida dele, né? Aí assim vai. Ele tomou. Daí eu dei um cheque. Daí assim que ele tira. Eu dou outro cheque. Ele puxa mais pra trás. O rei. Podendo dar um garfo. Assim que eu dou, eu tomo. Aqui tinha mate em 3, só que não importa. O que importa é vencer a partida da forma mais tranquila possível. Então eu não liguei muito pra ver o mate que podia ter, que era só literalmente tirar o meu rei dali e trazer outra torre. Mas eu pensei, por quê? É mais fácil só puxar o peão de H. Assim, com toda a segurança do mundo, ele se trancou e eu também não tava, ele não tava né, enforcado, né? Ele tava levando, como podendo empatar, né? Porque a Inlane tinha um peão. Então eu só dei um. Eu joguei o bispo ali para F6 dando o mate. Gente, vamos para a segunda partida. Essa segunda partida é bem diferente. E esse rating aqui que eu tô é que eu fiz uma nova conta e eu deixei cair bastante o rating. Porque fazendo vai ser uma série de 200 até 1000 de rating. Então, vamos iniciar. E também não pense assim que, nossa, ele tá jogando de um nível um pouco mais alto que normal pra esse rating. É que eu já tenho um rating bem mais alto que esse comum. Então isso aqui é pra só ser uma série mesmo nova. E uma série criada assim. E também vai ajudar vocês a crescerem o seu rating. Ele iniciou com E4. Ele iniciou muito bem. Eu joguei E6. Uma abertura que não é tão das melhores, mas
pode ajudar bastante, assim, no início até o meio, principalmente por ser uma vitória muito complicada. Ele jogou D5, D4, certo, corretíssimo. Eu joguei D5. E assim que ele tomou, eu retomei. Ok, ele me deu cheque com a dama dele. Eu defendi com meu bispo. E assim que ele jogou o cavalo ali, eu joguei outro cavalo, defendendo aquele meu peão. Ele jogou bispo ali e fiz o roque. Ele jogou a dama ali. Primeiramente, assim, esse aqui, eu acho que o computador não gosta muito, ou tipo, não vai gostar muito desse lance. Porque é um lance que você joga ali cravando. Só que se caso você jogasse a torre de F para E8, seria melhor. Porque daí já seria já iria cravar direto. Mas assim que eu jogo aqui, ele jogou ali. E daí assim, impedindo da minha torre ir para aquela posição. Então eu só ameacei a torre dele, o bispo dele, fazendo ele recuar. Joguei a torre, cravando a torre com a dama dele com o rei. E assim que ele joga com o bispo aqui, eu tomo, porque o cavalo dele está cravado. E ele tomou aqui, eu tomei dando cheque, tomei outro cavalo dando cheque e tomei o bispo, fazendo ganhar uma dama inteira. Nessas horas aqui, você tem que analisar bem, ver o que está cravado e o que você pode fazer. Ó, ele tomou o meu cavalo. Será que eu preciso tomar agora? Tem outras formas, pode ser, talvez seja melhor, outras coisas. Daí por isso você tem que analisar certinho. Eu tomei, assim, e chegou nessa posição, onde eu tô com uma dama inteira a mais. Ele jogou o cavalo aqui, e eu avancei o peão, impedindo que essa torre venha para B1 e permitindo meu bispo ficar mais aberto, meu cavalo também. Ele atacou ali, tentou fazer alguma coisa, encaixou as coisinhas. E eu tirei minha dama dali, porque ele tava com ideias de jogar a torre em F1, acertando o peão de F7. Ele jogou a torre em F7, como eu tinha imaginado. Só que agora minha dama não está mais ali, então tá mais de boa. Eu tomei dano cheque, assim que ele sai, eu defendo aquele peão. Ele voltou o cavalo, bem simples. Daí eu tomei o outro peão, ameaçando aquela outra torre dele. Ele tirou aquela torre dele dali e eu cravei o cavalo dele. Ele ameaçou, só que como o cavalo dele estava ali, eu tomei. E assim que ele retomou, eu tomei o peão dele. Ele ameaçou aqui. Eu dei aqui, nessa parte aqui. Eu acho que o melhor lance seria ter tomado direto o o peão dele. Não ter tomado o cavalo dele. Mas ainda assim, não mudou muito o lance, não mudou muitas coisas. Porque se caso ele tomasse, ele ainda teria que. Eu ainda tomaria ali e ele voltaria com o peão ou com a torre. No caso não ia mudar muita coisa. Mas, continuando, quando assim que eu tomei, é que eu percebi. Ó, eu vou dar um cheque. E o lance que ele fizer, ele girar a torre, eu posso entrar. Eu tomei e ele tirou a torre da direita, a torre da linha da B. Então eu ataquei na linha que ele estava a torre da B. Assim que ele tira, eu puxo o cavalo, ameaçando um duplo. E ele defende o duplo. Eu jogo o cavalo em C.
e assim ameaçando, e assim fazendo ele entregar uma torre. Tomei um cheque, e assim que ele ataca ali, eu tomo a outra torre, e eu trago a outra torre, fazendo o mate bem simples. Falando de novo, não importa o quantos mates vai ser. Não importa se caso eu não acertar o mate em 1, mate em 2. Desde que eu vejo o mate, já é o suficiente. E é isso. Iniciando mais uma partida. É, eu iniciei de pretas de novo, né? Já tá ficando chato jogar de pretas. Mas ele jogou uma abertura diferente, o que torna mais divertido. E eu sempre vou tentar treinar as aberturas. Mas agora eu joguei D4. D5. Ele jogou D4, eu joguei D5. E assim foi. Ele jogou o peão de B. E eu joguei o peão de C. Fazendo ele tomar e ganhando o centro. Eu dei um peão temporário. E sem falar que ele citando que ele mexeu o peão de B. No caso, mexer de novo seria algo ruim. É como se fosse um gambito da dama reverso. Bom, continuando aqui. Assim que eu jogo o peão ameaçando o outro, eu tomo recuperando e mantendo o centro. Ele faz trocar e jogar ali. Eu, eu podia deixar os peões juntos e só avançar o centro. Seria bom, mas para quê? Nós podemos jogar com um peão sozinho. É só não deixar esse peão virar foco. E como minha ala está bem aberta, nada mais. Nada mais, nada menos é melhor que deixar esse peão sozinho e só não deixar ele foco. Mas ainda assim, eu tomei, ele tomou e eu desenvolvi meu cavalo. Dá pra ver que aqui está toda a minha linha desenvolvida, tá tudo pronto para desenvolver, tudo indo, e ele não desenvolveu nada e tá meio fechado. E falar que está meio, o rei dele está totalmente exposto. Continuando, ele avançou mais um peão, que é algo meio sinistro. E daí eu fiz o rock. Aqui você poderia tomar, mas daí ele trocaria as damas. E tipo, fica uma. Fica até que bom, mas não. Mas fica meio solto, meio vazio. Então a melhor coisa a se fazer mesmo é continuar fazendo isso. E até seria uma ideia jogando com. Deixa eu ver. Não consigo. Mas eu queria fazer o lance. O que daí seria legal? Jogar o cavalo para I4. Daí fazendo com que o rei dele fique meio trancado. E se caso ele tomasse ou fizesse alguma coisa, tomasse com a dama. Se caso ele tomasse com a dama, ia quebrar um pouco. Mas caso ele tomasse de peão, você daria cheque. E daí o rei dele ia ficar bem mais exposto e com problemas. Nesse caso ele movesse, ele ia ter que mover. E daí você teria como fazer um garfo pegando a dama dele. Bom, mas continuando, eu fiz um rock. Ele tomou e eu dei um cheque no rei dele. E também deixando minha torre aberta para fazer os próximos ataques e lances. Ele desenvolveu o bispo dele. Eu peguei o cavalo e joguei pra lá, né? Pelo canto, fazendo com que, se caso ele tomar, ele toma. Se caso ele quiser pensar, ele não tem como tomar, mas eu posso ameaçar um futuro cheque
ou até mesmo fazer um garfo, como que nós vamos ver mais pra frente, que é mais óbvio. Assim que ele jogou, eu joguei um garfo e pra infelicidade dele, ele não viu os lances e entregou a dama. Meio triste, trágico. Mas assim que eu tomei, ele abandonou. Bom, agora nós vamos fazer o lance que eu costumo fazer de melhor e eu gosto de jogar muito quando eu tenho um rate mais baixo, mais alto. E aliás, o rating tá em 323 porque quando o rating é baixo, você ganha partidas, ele cresce muito rápido. Eu queria que fosse um pouco mais lento para poder aproveitar mais as faixas de rating que nós passarmos. Bom, mas continuando. Eu iniciei com o clássico D4, que é uma abertura que é a minha preferida. E assim que ele joga D5, eu jogo C4. Esse aqui é o gambito da dama. Esse aqui é um gambito que, se caso você tomar, o seu rei, eu posso deixar uma iniciativa que nem eu tinha feito na outra partida, jogando, quando ele tinha jogado D4, eu joguei C5, ganhando o centro. Ele não tomou, ele fez esse lance que é deveras estranho. Aí eu tomo. Porque não é um lance que está expondo o cavalo, nem nada. E sim um lance de peão que atrasa o seu desenvolvimento. Daí assim continua, ele joga C5, C6 e eu tomo, ganhando mais um peão, fazendo ele desenvolver, mas futuramente fazendo ele me desenvolver e ganhar. E agora, como pode ver, eu tenho um centro inteiro somente meu. Ele jogou esse lance de bispo meio que não foi, não é um lance bom. Sempre que você tiver um bispo nessas alas e você pode tirá-lo, tente sempre tirar ele para F5 e para G4. Porque são lances onde deixa o seu bispo mais aberto e também deixa o seu centro mais moldável, permitindo movê-lo e tirar para outros lugares, que no caso não foi o que ele fez jogando o bispo ali. E agora fica meio preso o peão. Eu joguei para I4 e ele jogou o cavalo. Assim eu continuei jogando o outro cavalo, desenvolvendo. Aqui eu poderia muito bem jogar aqui o peão, mas não é muito efetivo nesse exato momento, porque vai ser uma peça por 2. E isso, apesar de ser um lance que se pareça bem, um lance bom, nesse exato momento não é algo muito bonito de se fazer. Então, assim que eu jogo o meu cavalo para C3, ele avança o peão para A6 e aí eu jogo para D5. Ele tira o cavalo, eu tomo o bispo, ele ataca o meu rei e minha torre com o cavalo ali. Aí eu tomo. Ele toma o meu peão e eu jogo meu bispo para G5, com ameaças de jogar minha torre de A1 para D1, fazendo a dama dele ficar ameaçada. Muitas vezes não compensa tomar esse cavalo que onde eu joguei. Por isso que assim que ele joga ali, ele ameaça ali, ao invés de eu não movi ele, mas eu levei a torre e não compensa tomar, então eu puxei para trás, mesmo tendo material a mais, porque isso dali é um enfraquecimento das casas, principalmente a casa mais à frente. Bom, continuando,
Ele jogou ali ameaçando meu bispo. Aí eu ameacei a dama dele, onde ele jogou em um lugar que não é muito bom no momento. É assim que ele defende. Eu pego a dama e faço o cheque. Porque aqui eu posso dar cheque e ganhar futuramente a torre dele. O que não dava para se fazer aqui mais aqui atrás. Ó, se caso eu jogasse o cheque aqui, se caso ele jogasse assim que ele tomou, jogasse o cheque, ele poderia tirar, sim, lógico. Mas se ele defendesse, ele tomaria, daí não teria como acertar a dama dele, porque não teria como tomar a torre dele, porque a dama dele tá ali. Mas agora, mais aqui à frente, é muito possível, pois a dama dele não não está mais ali. Assim, fazendo ele defender e fazendo eu tomar aqui, permitindo fazer mais ameaça em cima daquele cavalo. E agora o rei dele não tem como fugir. Então, não é uma melhor hora para se fazer. Assim que ele vai, joga ali, eu tomo de cavalo, ameaçando a dama dele. Assim que ele toma, eu tomo de dama, fazendo cheque. E assim que ele puxa, eu continuo dando cheque. Ele defendeu. Aqui tinha um lance que era melhor. Mas não importa, assim, porque eu tenho muito material a mais, com uma dama a mais e uma torre. Então não importava muito. O lance que era aqui era E5. Um lance bem mais forte, que ganharia o bispo inteiro dele. Mas eu joguei bispo. É, e eu joguei esse lance nem por causa do tempo. O tempo tá muito grande aqui pra mim. Eu até tô pensando em fazer partidas, pensando um pouco mais, jogando e falando com vocês e fazendo mais coisas. Pois aqui eu joguei muito rápido essas partidas que eu mostrei. Mas continuando, eu joguei o bispo aqui. É, jogou o peão ali. Eu tomei, ele tomou. Eu tomei com cheque. E assim que ele sai, eu jogo a torre aqui ameaçando um mate. Não tem como defender muito bem, não tem como defender essa partida, mas está totalmente ganha. É, e não tem como ele se afogar, porque tem uma torre a mais ali no canto dele que não tem como afogar. Assim que ele joga ali, eu, am- ele joga aqui, eu ameaço checkmate, acabando a partida.